Arequipa, Peru. 15 de abril de 2013. Exatamente às 3h37 da manhã, os gritos de Mateu Quispe ecoaram pela casa da família na Avenida São José. O menino de 4 anos acordou encharcado de suor, seus gritos ressoando com um terror indescritível, gelando seus pais até os ossos. Os diperes me jogaram no chão. As pedras do templo gotejavam sangue como lágrimas. A mãe de Mateu, Helena Quispe, correu desesperadamente para o quarto do filho. O que ela encontrou a deixou atônita. A criança estava sentada na cama, com os olhos vazios, falando com uma voz que não era de criança. Eles me mataram por contar a verdade sobre os deuses. Eu era o guardião dos segredos da montanha sagrada. Mas este foi apenas o começo de algo que mudaria irrevogavelmente a vida da família. O pai da criança, Carlos Quispe, um mecânico da região, tentou acalmar o filho. Mas Mateu continuou a falar sobre lugares impossíveis. A casa das donzelas do sol, o templo onde o ouro derrete ao nascer do sol, a escadaria para os espíritos. Informações detalhadas sobre Machu Picchu que uma criança de 4 anos não deveria saber. Nos dias que se seguem, os pesadelos se repetem, sempre no mesmo horário, sempre com as mesmas palavras aterrorizantes. Helena anota tudo em um diário, sem saber que está registrando o que especialistas considerariam a evidência mais perturbadora de reencarnação já documentada no Peru. Você está prestes a se deparar com uma epopeia que desafiará toda a nossa compreensão sobre a vida, a morte e a consciência. A história de uma criança de 4 anos que descobre segredos arqueológicos confirmados apenas anos depois. Prepare-se para a jornada mais impossível já contada em solo peruano. 3 dias após os eventos da primeira noite, a família Quispe se senta para o café da manhã. Tudo parece normal, até que Mateu, brincando com seus brinquedos, diz uma frase que muda tudo. Mamãe, eu quero ir para minha casa nas montanhas. Eu morava lá antes. Helena deixa cair a xícara de café. Carlos congela. Como um menino de 4 anos, nascido e criado em Arequipa, poderia falar sobre uma casa nas montanhas que nunca tinha visitado. Mas o que se seguiu os deixou perplexos. Mateu começou a relatar detalhes sobre Machu Picchu, detalhes que nem mesmo os guias turísticos encontravam, com uma clareza arrepiante. Ele falou das 72 janelas do templo principal, do lago refletor que só se enchia quando chovia durante a época de floração e dos 13 degraus que levavam à caverna do Condor. Meu altar de ouro ficava lá, disse o menino, desenhando símbolos estranhos no ar. Sacerdotes vinham me perguntar sobre as mensagens do sol. Eu sabia quando ia chover, quando a terra ia tremer. Sua mãe anotou cada palavra. Seu pai, incrédulo, decidiu investigar. Foi à biblioteca municipal e confirmou o impossível. Muitos dos detalhes descritos pelo filho coincidiam perfeitamente com as últimas descobertas arqueológicas da cidade inca. Mas havia algo ainda mais perturbador. Mateu fala sobre lugares em Machu Picchu que não são abertos ao público, salas secretas, passagens subterrâneas, altares escondidos conhecidos apenas pelos arqueólogos que trabalham na área restrita. Eu era importante lá, repete o menino com uma seriedade arrepiante. Todos me ouviam até que os homens de casaco de pele me silenciaram. Porque eu sabia muito. Helena estremece. Como seu filho de 4 anos poderia saber sobre segredos arqueológicos revelados apenas por pesquisas científicas recentes? O que a família não sabia era que isso era apenas a ponta do iceberg de uma história que iria subverter tudo o que eles pensavam saber sobre a realidade. 2 semanas depois, Helena Quispe toma uma decisão que mudará tudo. Se meu filho diz que conhece esses lugares, nós vamos lá conferir, diz ela ao marido. A família viaja 200 quilômetros até Lima para visitar o Museu Nacional de Arqueologia, Antropologia e História do Peru. O que acontece lá choca a todos. Mateu ainda nem entrou na perturbadora sala da cultura inca.
Ele se dirige diretamente a uma vitrine que exibe objetos cerimoniais do século XV. Sem que ninguém diga uma palavra, ele aponta para um vaso de ouro e diz: "Isto não é de Machu Picchu, é de Ollantão. Tem o símbolo errado." O doutor Ricardo Espinosa, arqueólogo com 25 anos de experiência, se aproxima curioso como guia do museu. A placa no objeto de fato indica sua origem, Machu Picchu, século XV. Mas, ao consultar os arquivos digitais, ele descobre algo arrepiante. O objeto havia sido reclassificado apenas 3 meses antes. Originalmente, ele veio de Oiano e havia sido catalogado incorretamente por décadas, mas isso é apenas o começo. Mateu está diante de uma réplica da Intihuatana, a pedra sagrada de Machu Picchu. Com a certeza de um especialista, ele diz: "Isto está errado. A pedra verdadeira tem uma rachadura aqui." Ele aponta para um ponto específico em sua base. "O sangue da última vítima caiu aqui." O doutor Espinosa fica atônito. As informações sobre essa fenda específica são conhecidas apenas por arqueólogos que trabalharam diretamente em Machu Picchu. Elas nunca foram publicadas em nenhum livro ou documento de acesso público. Helena registra tudo em seu celular. Seu filho, de 4 anos, corrige profissionais, aponta erros em exposições de museus e revela detalhes conhecidos apenas pelos especialistas mais renomados. De onde ele tirou tudo isso? Pergunta o doutor Espinosa aos pais. Helena responde com lágrimas nos olhos: "Ele diz que viveu lá em outra vida." O arqueólogo fica em silêncio por vários segundos. Finalmente, diz algo que jamais imaginou dizer em sua carreira: "Precisamos levar essa criança para Cusco." 3 meses após o incidente no museu, a obsessão de Mateu por Machu Picchu torna-se incontrolável. O menino passa horas desenhando mapas detalhados da fortaleza, fazendo réplicas com pedras do pátio e, o mais perturbador, começa a falar uma língua que seus pais não reconhecem. Helena grava as conversas deles naquela noite. Dormindo, Mateu sussurra palavras estranhas: "Intita Kaipa Chapicani, Mamaquila, Alim Causai." Quando consultam um professor de línguas indígenas da Universidade San Agustín, a resposta que recebem os deixa perplexos. Este é um antigo dialeto quechua falado durante o Império Inca. Helena explica à professora: "Meu filho nunca aprendeu quechua. Nascemos em Arequipa e falamos espanhol a vida toda." A situação fica insuportável quando Mateu começa a se recusar a comer, dizendo que a comida não se parece com a comida da Montanha Sagrada. Ele desenha plantas que, segundo ele, cultivava em seu próprio jardim. Descreve as cerimônias da aurora, onde o ouro do templo dança sob a primeira luz do sol. Inicialmente cético, Carlos toma a decisão mais importante de sua vida: usar as economias da família para viajar a Cusco. Ele diz à esposa: "Se isso ajudar nosso filho, vale a pena." A viagem de ônibus de Arequipa a Cusco dura 10 horas. Durante toda a viagem, Mateu permanece em silêncio, olhando pela janela, como se conhecesse cada montanha, cada vale, cada curva da estrada. Mas, à medida que o ônibus se aproxima da cidade imperial e as montanhas sagradas aparecem no horizonte, algo acontece que nenhuma câmera consegue capturar completamente. Mateu cai em prantos. Este não é o choro de uma criança. É o choro profundo e dilacerante de alguém que retorna para casa após séculos de ausência, um choro nascido do medo. "Estou aqui", ele sussurra entre lágrimas. "Pai Sol, estou em casa." Helena abraça o filho, sem compreender totalmente o que está presenciando. Mas uma coisa é certa: o verdadeiro teste está apenas começando. Em 6 de julho de 2013, às 5h35 da manhã, o primeiro trem para Águas Calientes parte da estação São Pedro, em Cusco, levando a família Quispe rumo ao momento que mudará suas vidas para sempre. Durante a viagem de 1h30, Mateu permanece vidrado na janela, apontando para locais específicos no Vale Sagrado. Ali viviam as mulheres que teciam para os incas, diz ele,
apontando para o Lantetambo. Ali também era onde escondiam o ouro, observa, lançando um olhar para as ruínas distantes de Pisac. Cada indicação era perfeitamente precisa, de acordo com as informações arqueológicas oficiais, mas nada os preparava para o que os aguardava ao pisarem em Machu Picchu. Até aquele momento, Mateu, um menino normal de 4 anos, se transformará completamente anos depois. Ele caminhava com uma autoconfiança arrepiante, dirigindo-se a áreas específicas como se tivesse passado a vida inteira ali. Em vez de seguir a rota turística habitual, o menino conduziu sua família por um caminho alternativo, desconhecido da maioria dos visitantes. Ele os levou diretamente à área conhecida como a Rocha Sagrada, um altar cerimonial localizado na parte norte da fortaleza. Helena filmava cada passo. Carlos caminhava em silêncio, ainda tentando compreender o impossível. Então, Mateu parou repentinamente diante de um penhasco com vista para o rio Urubamba, 400 metros abaixo. Seu rosto mudou completamente. Seus olhos se encheram de horror, como se revivesse um evento traumático. Eu morri lá, disse ele com uma voz que não era a de uma criança de 4 anos. Os homens emplumados me trouxeram aqui ao amanhecer. Disseram que eu havia traído os deuses porque previa a chegada dos homens brancos do grande lago salgado. Com precisão militar, ele apontou para uma formação rochosa específica. Eles me fizeram ajoelhar ali, me cortaram aqui, tocou o pescoço e então, me jogaram no abismo para que os abutres purificassem minha alma. Helena interrompeu a gravação. Suas mãos tremem incontrolavelmente. Mateu encara o abismo e sussurra algo que gela seus pais até os ossos. Mas minha alma nunca partiu. Esperei 500 anos para retornar e contar a verdade. Após a revelação traumática à beira do precipício, a família Quispe passa a noite no pequeno hotel em Águas Calientes, completamente abalada. Mas exatamente no mesmo horário dos pesadelos em Arequipa, às 3h42 da manhã, Mateu acorda com uma missão específica. Pai, precisamos voltar amanhã. Preciso lhe mostrar onde minha tábua sagrada está enterrada, diz o menino com uma clareza que horroriza seus pais. Se vocês não encontrarem, ninguém vai acreditar que eu sou Amaru. Pela primeira vez, Mateu revela seu nome de uma vida passada, Amaru. No dia seguinte, o menino leva seus pais a uma área aparentemente comum do complexo arqueológico, perto do Templo do Sol. Ele caminha exatamente 127 passos desde a entrada principal do templo. Ele para e aponta para um ponto no chão. Aqui está minha tábua, declara ele, 3 metros abaixo da terra, envolta em um pano vermelho. Eu a escondi antes que me pegassem, porque sabia que viriam me buscar. Helena anota cada detalhe. Carlos mede a distância com seus passos. De fato, são exatamente 127 metros a sudeste do Templo do Sol, formando um ângulo de 45 graus com a parede principal. Há também um colar de ouro com 21 contas de turquesa e um pequeno recipiente com as cinzas sagradas de coca que preparei para meu ritual final, acrescenta Mateu. Mas aqui vem a parte mais perturbadora. O menino desenha um mapa completo do que está enterrado na terra úmida, anotando as profundidades, os materiais e as posições relativas de cada objeto. As coordenadas são tão precisas que parecem obra de um arqueólogo profissional, não de uma criança de 4 anos. Quando os arqueólogos vierem aqui, diz Mateu categoricamente, encontrarão exatamente o que eu lhes dei e entenderão que Amaru realmente existe. Carlos fotografa tudo, as medidas, os desenhos, as coordenadas exatas. Sem saber, ele estava documentando o que se tornaria a profecia arqueológica mais precisa já registrada. A pergunta que deixava os pais furiosos era simples: e se eles realmente encontrassem algo? 18 de outubro de 2013. 2 meses e 11 dias após as descrições de Mateu em Machu Picchu, algo extraordinário aconteceu. O doutor Ricardo Espinosa, o mesmo arqueólogo que conheceu a criança no Museu Nacional de Lima, recebeu permissão oficial para realizar uma escavação exploratória nas coordenadas indicadas por Mateu.
A permissão veio depois que Spinoza apresentou o caso ao Ministério da Cultura como um estudo de verificação arqueológica baseado em testemunhos orais tradicionais. Oficialmente, não houve menção de que as coordenadas provinham de uma criança de 4 anos que afirmava ser a reencarnação de um sacerdote inca. A escavação começou às 6h30. A equipe era composta pelo Dr. Spinoza, 2 arqueólogos assistentes, um cartógrafo e a doutora Carmen Josa, especialista em preservação de têxteis pré-colombianos. A uma profundidade exata de 2,87 metros, 13 centímetros a menos do que Mateu havia estimado em 3 metros, a pá do doutor Spinoza atingiu algo duro. "Pare!" gritou ele. "Há algo aqui." O que desenterraram mergulhou toda a equipe em absoluto silêncio. Como a criança havia descrito, encontraram uma placa cerimonial, com 18 centímetros de comprimento e 12 centímetros de largura, feita de ouro puro de 23 quilates, envolta em um tecido vermelho perfeitamente preservado. Mas isso era apenas o começo. A 40 centímetros da placa, encontraram o colar. Não 21 contas de turquesa como Mateu havia dito, mas 22. Esse pequeno erro, paradoxalmente, torna a previsão ainda mais crível. Se fosse uma invenção, seria verdade. O pequeno vaso foi encontrado onde a criança disse que estaria. Dentro dele, segundo análises posteriores, havia de fato depósitos biológicos correspondentes a folhas de coca queimadas cerimonialmente. Mas a descoberta verdadeiramente chocante surgiu após o exame da placa de ouro. Gravuras em sua superfície retratavam cerimônias de adivinhação astronômica, rituais de comunicação com os ancestrais, e o mais arrepiante, cenas de sacrifícios rituais realizados na mesma área do penhasco onde Mateu disse ter sido morto. A datação por carbono 14 confirmou que todos os objetos datavam do século XV, o período do Império Inca mencionado por Mateu. O Dr. Spinoza tomou a decisão mais difícil de sua carreira. Ligou imediatamente para Helena Quispe. "Senhora Quispe, peço urgentemente que venha a Lima e traga Mateu." A voz do Dr. Spinoza ao telefone tremia de uma forma que Helena nunca tinha ouvido antes. "Encontramos tudo exatamente onde seu filho disse que estava." 3 dias depois, no Laboratório de Arqueologia da Universidade Nacional de São Marcos, aconteceu algo que nenhuma câmera científica na história do Peru jamais havia registrado. Mateu entrou no laboratório e, pela primeira vez, viu os objetos que havia previsto. Sua reação: ele não demonstrou surpresa, não fez perguntas, aproximou-se da placa de ouro como se fosse um objeto familiar que tivesse perdido temporariamente. "Este sou eu", disse ele calmamente. "Aqui gravei a profecia dos homens brancos vindos do grande lago salgado." O Dr. Spinoza ligou um gravador profissional. O que ele estava prestes a gravar mudaria para sempre sua compreensão da realidade. Mateu começou a falar com uma precisão arrepiante sobre as gravuras na placa. Ele descreveu cada símbolo, cada figura, cada detalhe cerimonial como se ele mesmo os tivesse criado. Mas o mais perturbador era que ele falava em quechua antigo, o mesmo dialeto que usava em seus pesadelos. A doutora Carmen Josa, especialista em línguas pré-colombianas, traduziu simultaneamente: "Eu, Amaru, guardiã dos segredos de Inti, prevejo a chegada dos homens barbudos de metal frio. Eles trarão a destruição da Era de Ouro, mas também a semente de uma nova aurora." Mas aqui começa a verdade mais arrepiante. Mateu pega o recipiente com cinzas de coca e o aproxima do rosto. Respira fundo e seus olhos mudam completamente. Por um instante, ele deixa de ser uma criança de 4 anos e se transforma em algo mais velho, mais sábio, mais profundo. "Eu sabia que voltaria", diz ele com um tom estrangeiro na garganta. "Eu sabia que minha alma retornaria na época das máquinas voadoras e dos espelhos falantes. Voltei para avisá-los sobre o que estava por vir."
A gravação revela algo que nenhum dos presentes percebeu na hora: uma segunda voz, mais grave e mais antiga, falando simultaneamente com Mateu, inteiramente em quechua. Os cabelos de Helena se arrepiam quando ela ouve a gravação dias depois. Seu filho de 4 anos e o espírito de um sacerdote de 500 anos estavam falando ao mesmo tempo. O doutor Spinoza sabia que precisava de mais do que artefatos arqueológicos para corroborar essa história impossível. Ele precisava de registros históricos. O que ele descobriu nos arquivos coloniais de Cusco o deixou sem palavras, em choque, por 3 dias. Nos documentos de 1553 do historiador espanhol Pedro Cieza de León, ele encontrou uma referência específica que o deixou arrepiado. Um sacerdote chamado Amaru havia sido acusado de heresia e executado na fortaleza de Pitio por prever a chegada de homens barbudos vindos do mar. Os nobres incas o consideravam perigoso por causa de suas profecias. Mas há mais. Muito mais. Nos Arquivos Gerais das Índias, em Sevilha, Espanha, um documento de 1547 afirma: o herege Amaru de Pitio foi lançado no abismo sagrado após se recusar a renunciar às suas profecias sobre a destruição do império. Seus seguidores afirmam que Tantinuio retornará quando precisar de um novo despertar. O doutor Spinoza contatou o doutor Miguel Cornejo, historiador especializado em história colonial da Pontifícia Universidade Católica do Peru. Quando lhe apresentou as provas, objetos, registros, documentos históricos, a resposta do acadêmico o horrorizou. Ricardo, esse padre Amaru realmente existiu, confirmou o doutor Cornejo após 2 semanas de pesquisa. Mas havia algo ainda mais perturbador. Os documentos mostram que a criança foi executada ao amanhecer, após um julgamento cerimonial, no penhasco norte de Machu Picchu, exatamente no local que ele descreveu. De acordo com registros coloniais, a data da execução foi 15 de abril de 1535, exatamente 478 anos antes do início dos primeiros pesadelos. Os pesadelos de Mateu, no entanto, começaram em 15 de março de 2013. Os documentos também revelam detalhes arrepiantes sobre as profecias de Amaru: máquinas voadoras como condores de metal, espelhos mostrando pessoas à distância e uma época em que as crianças falariam com as vozes de seus ancestrais. Ela havia mencionado isso. Mas a descoberta mais chocante veio quando o doutor Cornejo encontrou uma carta nos arquivos do Vaticano, datada de 1548, do bispo de Cusco para o Papa. A carta relata as profecias blasfemas do herege Amaru, afirmando que, com a transição do mundo para um novo milênio, os espíritos dos incas retornariam nos corpos de crianças híbridas. Quando Helena recebeu a notícia por telefone, seu coração quase caiu. Seu filho de 4 anos não só havia previsto onde os artefatos arqueológicos seriam encontrados, como também havia retornado ao tempo profetizado por um sacerdote inca de 500 anos atrás. O ciclo estava se fechando da maneira mais improvável já documentada. Hoje, 13 anos após seu primeiro pesadelo, Mateu Quispe tem 17 anos e vive uma vida aparentemente normal em Arequipa. Ele estuda engenharia civil, joga futebol com os amigos e tem um relacionamento típico de adolescente. Mas todo dia 15 de abril, aniversário de seu primeiro pesadelo e da morte de Amaru, algo extraordinário continua acontecendo. Helena reuniu todas as gravações, áudios, fotografias e evidências arqueológicas. Ela guarda registros de relatórios e documentos históricos. O que começou como o diário de uma mãe preocupada se tornou o arquivo mais completo de evidências documentadas de reencarnação na América Latina. A doutora Spinoza, agora diretora do Departamento de Arqueologia Andina da Universidade Nacional de São Marcos, incluiu o caso de Mateu em 3 publicações científicas internacionais. Embora ela nunca use explicitamente a palavra reencarnação, seus artigos sobre conhecimento ancestral transmitido por meios incomuns têm causado intenso debate em universidades ao redor do mundo. Mas a história não termina com Mateu.
Desde 2015, casos semelhantes surgiram em diferentes regiões do Peru. Crianças de comunidades andinas que falam a língua quechua estão identificando com precisão sítios arqueológicos que nunca visitaram. O Instituto Nacional de Pesquisa e Difusão Educacional documentou formalmente 23 casos dos últimos 8 anos. Carmen Josa, especialista no estudo desses fenômenos, criou um protocolo de pesquisa que inclui registros na antiga língua quechua, análise linguística e verificação arqueológica. Em seu trabalho mais recente, ela afirma: estamos diante de um fenômeno que questiona os conceitos ocidentais de memória e consciência. Mateu visitou Machu Picchu pela última vez em junho de 2022. Desta vez, foi uma viagem de despedida a este lugar que guardava vestígios de sua infância. Funcionários do parque relataram algo inexplicável. Durante os 40 minutos em que Amaru permaneceu no penhasco onde foi executado, nenhum condor sobrevoou a área. Isso era inédito nos registros ornitológicos do sítio sagrado. Quando questionado sobre suas memórias de vidas passadas, Mateu responde com a sabedoria de alguém muito mais velho: não preciso mais me lembrar de tudo. Cumpri meu propósito. A morte não é o fim, e as almas retornam quando têm tarefas inacabadas. Qual era, afinal, a tarefa da alma de Amaru? Que outros segredos do passado aguardam para retornar através das novas gerações? A resposta a essas perguntas pode estar na próxima criança que acordar gritando numa noite de março, falando sobre lugares e vidas impossíveis das quais não deveria se lembrar. Porque essa história de Mateu Quispe nos ensinou algo, é que existem segredos neste mundo que a ciência ainda não conseguiu explicar, mas sobre os quais a verdade persistentemente se revela.